depois, tá? Eu sempre deixo a gravação disponível pelo YouTube para quem quer assistir depois, tá bom? Para não precisar perder. Mas é mais gostoso fazer ao vivo por conta da interação, porque se vocês tiverem dúvida de alguma coisa que eu coloco para vocês, eu explico, né? Esse curso não é voltado só para vocês, pessoas físicas, mas ele também é bom para quem tem interesse de aplicar com filhos, tá? Para quem tem filhos ou tem vontade de ter filhos. Ele é bom para ensinar vocês uma psicoeducação, processo de educar os filhos mesmo. Como é que a gente educa as crianças hoje em dia, né? Inclusive, a gente vai começar um estudo científico sobre isso. Eu vou pedir a vocês que agora eu vou desativar o som de todos vocês. E se vocês quiserem conversar comigo, vocês vão precisar ativar o som, tudo bem? É só para não ficar com rumor. Ela vai continuar. Pronto, eu desativei os sons. Se vocês precisarem falar, é só vocês levantarem a mão ou pedir para falar comigo, ou até mesmo liberar o próprio microfone, tá? Eu não me importo não de vocês interromperem, porque isso aqui é um curso dinâmico, que eu tenho a participação de vocês por isso mesmo. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem perguntar, quem já está aqui comigo há mais tempo já sabe como funciona. É só perguntar, tá? Não sintam-se expostos, não tem pergunta que seja absurda, cada um carrega uma história, então se acontecer de ter alguma coisa que vocês não conseguem entender ou eu expliquei de uma forma que não está sendo muito produtiva para vocês, gente, me avise, eu paro e a gente explica, porque é importante que vocês entendam, mais do que vocês receberem 200 milhões de informações, é que vocês possam sair daqui aplicando alguma coisa no dia a dia de vocês, tá? Combinado? Então, eu sou muito brincalhona. Na primeira aula vocês vão achar um pouco estranho que eu sou mais séria, mas no natural eu não sou muito séria não, tá, gente? Eu sou muito brincalhona. Quem já me conhece sabe. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar esse curso primeiramente, né? Eu sou psicanalista, já tem 18 anos que eu atuo com psicanálise clínica. Ao longo desse tempo de consultório, eu comecei a ver a necessidade de ensinar as teorias para os pacientes. É incrível como a teoria para os pacientes fazia com que eles evoluíssem mais rápido. Não adiantava a gente ficar só escutando o que eles falavam ou só os desabafos deles, porque eles queriam saber como é que eu poderia ajudá-los com aquela ferramenta. Então, a minha ideia foi que eu ensinasse eles a teoria que a gente aprendia na escola. E aí, para minha surpresa, os pacientes evoluíam muito. Eles conseguiram excelentes resultados em pouquíssimo tempo. Porque quando a gente entende a base teórica da coisa, a gente fala, nossa, uau, não é só comigo que acontece isso. E aí, entendam, quando a gente pensa que não é só com a gente que acontece, a gente sente pertencente a um grupo. E quando a gente sente que a gente pertence a um grupo, a gente consegue se desenvolver. Não é lindo, ser humano? Isso é desde os primórdios, para vocês saberem como que funcionava lá na parte das cavernas, né? Se vocês forem lá nos primórdios, vocês vão saber que nós não vivíamos sozinhos, vivíamos no coletivo. Nós somos bichos, né? Seres humanos, mas que são animais racionais, mas o que a gente tem de mais belo na gente é o cérebro, né? Porque a realidade é que nós temos uma pele fina, a gente é sensível a sol, a gente não pode pegar altas temperaturas. Ou seja, se você comparar a gente a qualquer bicho da natureza, vocês vão saber que a gente tem pouquíssimas probabilidades de sobrevivência. E se a nossa espécie gerou tantos anos, se ela conseguiu sobreviver a tantos anos assim, foi porque ela tinha uma diferença das outras espécies. E qual era essa diferença? Só o cérebro? Não. A capacidade de viver no coletivo. Então, lá naquela época, lá nos primórdios, o que acontecia, né? Se existia uma pessoa do grupinho lá que discordava, ela era exclusa do bando. E o que acontecia com ela se ela discordasse do bando? Ela era comida pelos outros bichos, porque sozinha ela não se sobrevivia. Aí o que acontecia? Todo mundo tinha que concordar, né? Existia um líder, o alfa lá, e todo mundo era a favor do líder. Não importa se o líder estava falando uma coisa boa, o líder estava falando uma coisa ruim, todo mundo era a favor, porque senão não sobrevivia. E foi assim que a gente sobreviveu, no coletivo. Então, o que a gente tira com essa conclusão que eu quero explicar? Primeiro, nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos para viver no coletivo. Sozinho a gente morre. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, apesar da gente nascer para viver no coletivo, graças a Deus, a espécie humana foi se desenvolvendo ao ponto de que aqui nessa sala, eu não sei como é o universo lá de fora, porque nós não vamos julgar isso,
Vocês não vão precisar concordar com tudo que eu falo, porque eu não vou excluir vocês, vocês não serão comidos por nenhum bicho. E essa é a coisa boa. A notícia boa é que vocês não precisam concordar, e se vocês discordarem, eu ainda, inclusive, vou admirar vocês. Porque existem milhões de formas de se pensar. E a coisa mais linda do universo é essa diversidade de forma de pensamento. Então, se vocês discordarem, não concordarem, acharem que eu estou falando é um absurdo, poxa, que legal, se manifeste, porque eu vou gostar de você, da primeira. Então, aqui, a gente não está para criar polêmica, mas a gente está para ser curioso. Eu quero que vocês venham com o espírito de curiosidade. Vamos ser curiosos de descobrir coisas novas. Eu sempre dou dica de livro, dou dica de leitura, eu dou dica de texto, eu dou dica do filósofo, ou na época grega, eu falo muito dos gregos, porque eu adoro os gregos, eu sou fascinada pela cultura grega. Então, eu dou dica dos filósofos da época dos gregos, eu conto histórias. Então, se vocês tiverem dúvida, tudo isso é documentado. Nada do que eu vou dizer aqui é opinião minha, porque graças a Deus eu não tenho uma opinião formada sobre nada. Isso é uma coisa que me facilita a vida. Então, as minhas opiniões, elas estão sempre mudando. Não se espantem se daqui a 10 dias vocês me encontrarem falando coisas diferentes, porque eu realmente mudo de opinião quando as coisas começam a se clarear para mim. Então, o curso de quem fez na primeira turma, por exemplo, e for assistir agora, vai ver que é completamente diferente, é de outra forma, e esse é o intuito mesmo. Se vocês perceberem que eu estou mudando, significa que eu estou evoluindo, ou tentando, pelo menos, né? Batendo a cabeça por algum caminho. Se vocês perceberem que eu estou sempre pensando da mesma forma, não vai ter muita vantagem a gente dividir alguma coisa. Combinado? Márcia, meu coração. Então, essa é a ideia do curso. A primeira coisa que eu quero de vocês é participem. Tá ok? Nós estamos, sim, vivendo no coletivo, que a nossa espécie humana agradece por isso, né? Sobrevivência ao longo de todo o tempo. Mas não se espantem de ter que discordar ou de ver um colega de vocês discordando de alguma coisa. Essa discordância tem muito a ver com o conteúdo interno. Só que aí eu vou argumentar. E se eu argumentar, vocês não fiquem chateados comigo, porque o meu papel é esse. Eu vou argumentar, ok? A gente chama isso de debate socrático. Se vocês lembrarem lá de Sócrates, na época lá da filosofia, a coisa mais legal que existia era que em praças públicas eles criavam opiniões diversas para ver esses discursos socráticos. Então, um vai lá e alimenta uma opinião, o outro fala, isso aqui é contra, e aquilo ali durava horas, até que alguém chegava a uma determinada conclusão, que seria, a partir dali, né, a ética do povo. Então, é muito interessante os discursos socráticos. Então, não tenham preocupação, não tenham medo. Vocês estão aqui para treinar mesmo esses argumentos. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não se desenvolveram para ter discurso socrático, ou seja, para conversar, argumentar a opinião. Tem gente que se irrita, tem gente que fica bravo. Até isso é importante. Tem gente que se esconde. Por quê? Na forma disso, chama-se estilos de enfrentamento. E vocês precisam treinar os estilos de enfrentamento de vocês, né? Quais são os estilos que tem de enfrentamento, Vivi? Eu tenho a pessoa que ela vai ser submissa ao processo. Tudo que eu falar, ela vai dizer amém. E o que vai acontecer com ela é que ela vai seguir desorientadamente aquilo que eu estou dizendo, sem pensar a respeito daquilo. Isso é um processo da criação dela, que vocês vão entender agora por quê. Aí existe um tipo de enfrentamento, que é o tipo de hipercompensação, que é a pessoa que é agressiva, que vai para cima, que enfrenta, que grita, que xinga, que briga, que... né? Então, tem uma hipercompensação aí. Aí a gente tem um estilo de enfrentamento de evitação de danos, aquela pessoa que prefere não brigar. Eu vou fingir que eu concordo, porque assim nós não vamos ter problema nem discussão. E aí tem outro que fala, eu vou entrar na discussão dependendo do que eu vou ganhar com isso. Então, são estilos de enfrentamento. E é legal que vocês vão descobrir os estilos de enfrentamento de vocês, vocês vão descobrir como isso funciona, o quanto é mágico conhecer sobre o ser humano. Não é conhecer só sobre vocês, mas conhecer sobre a espécie humana como um todo, porque apesar de que todo mundo disse a vocês que não existe receita para a felicidade, isso é uma grande mentira. Existe sim uma receita para a felicidade. A única notícia ruim que eu tenho a dar para vocês é que cada um tem a sua. Essa é a parte chata do processo, né? Que por mais que exista a receita para a felicidade, cada um tem a sua e ninguém vai descobrir a sua receita por você. É você que vai ter que ir do começo ao fim, pesquisar a sua receita, fazer o seu bolo da melhor forma possível. E vai errar, e vai treinar, e o bolo vai sair murcho, e o povo vai comer azedo, e vai comer sem sal, sem açúcar, até que uma hora o bolo sai bom. Você tem uma vida
para treinar suas experiências e fazer esse bolo legal. E é isso que você está aqui fazendo, entendeu? Então, o curso de autoconhecimento, gente, ele não tem o intuito de dar uma receita para todas as pessoas. Ele vai te dar caminhos. E a partir dali eu espero poder ser cooperativa com você nesse percurso, nesse processo. Eu espero poder ajudar. Para isso, a gente conta com muitas ferramentas, não só a aula que vocês têm aqui, mas os materiais que eu envio nos grupos de autoconhecimento, né? A gente tem um grupo que fala bastante, que troca mensagem, que conversa, lá, que interage. E a gente tem o grupo que não fala, que é só para as mensagens. Então, eu vou dar à disposição de vocês esses dois grupos, o povo que manda vídeo. E é legal porque, assim, se vocês têm vídeos legais de motivação, vídeo legal, eu só não gosto de política no grupo, não discuto religiões e coisas desse perfil, mas tudo que for na base do autoconhecimento e da consciência humana, a gente joga ali naquele grupo. E tem uma cooperação muito bacana, o pessoal participa, quem está lá gosta, né? Alguém que está no grupo pode dar uma opinião sobre o grupo? Alguém que participa do grupo de autoconhecimento? Pode falar alguma coisa para mim? O que acha do grupo? Tem alguém aí? Tem alguém no grupo de autoconhecimento que pode falar de mensagem, que troca mensagens e tudo? Ana, fala para mim aí. Então, Vivi, esse eu não estou participando do que troca mensagens, mas quando eu participava das outras vezes, é muito bom, enriquece muito, né, tudo, Porque e é muito ajuda, ele gostoso, né? reforça, né, Ana? Reforça bastante, sim. É. Porque daí É tudo muito que eu bom. falo aqui na aula, o povo procura vídeo em outros lugares e traz também. Então soma, tá? E aí tem o outro que eu coloco todas as minhas postagens, que é onde eu não permito interação, porque senão fica muito bagunçado, tá bom? Então vocês vão ter acesso a esses dois links, o grupo que fala, o grupo que não fala, tá? O grupo que não fala são só itens que eu coloco e eu sempre jogo mensagem todos os dias, porque eu falo, gente, autoconhecimento é igual musculação. Não existe um momento em que você vai estar apto 100%. Você está sempre praticando. Como tudo na vida requer prática, né? O dia que você deixar de falar com seus monstrinhos aí, né? Que vocês vão conhecer os tipos de monstrinho, né? Que um chama de monstrinho. Eu tenho quem chama de gremlins. Eu tenho quem chama de Luiz Astolfo. Eu tenho uma paciente que chama de Luiz Astolfo. Então, tem o Luiz Astolfo, enfim, né? O nome que você queira dar pro bicho, o fato é que ele existe, ok? E ele não é mal, ele faz parte de você. E é isso que nós vamos entender agora. Eu vou dividir uma tela com vocês, que eu quero que vocês entendam essa mágica maravilhosa do que é a Constituição Humana. Quando você nasce bonitinho, em teoria, né? Uns nascem mais feinho, outros nascem mais bonitinho, mas em teoria, você nasce bonitinho. Então, você nasce bonitinho, e aí a sua beleza, né? Apaixona no meio, né? E aí, naquele meio, você vai se constituir. E aí, nós começamos a gerar, a partir do meio, o tipo de temperamento que você possui, a sua personalidade. E a sua personalidade, quando entra em contato com o ambiente, com o meio, entendam bem, tá, gente? Porque isso é uma coisa que vocês precisam decorar. O meio não deturpa as pessoas. As pessoas vêm já prontas de Deus para a Terra. O meio só aperfeiçoa os defeitos, ok? Então, entendam isso. Então, essa historinha de que contaram para vocês que o seu pai e a sua mãe, né? Eu vou falar uma coisa feia, cagaram na vida de vocês, é mentira, tá? Não é verdade. O que acontece é que, assim, vocês nasceram e os pais de vocês deram o que podiam e essas características que foram geradas com as coisas que seus pais fizeram já eram situações internas de vocês que vinham para ser desenvolvidas. Ou seja, dorme com o barulho. A obrigação de desenvolver é sua. Não tem pai e mãe na história que vai desenvolver você, senão você mesmo, ok? Então, vamos lá. Existe um processo de reparação parental, que é importante a gente falar sobre ele mais para frente, e vocês vão saber o que é isso, para que vocês façam com os filhos de vocês e, inclusive, com a criança interna de vocês, porque eu ensino isso para vocês fazerem com vocês mesmos. Mas o fato é que nós temos que dormir com o nosso próprio barulho. Então, nascemos, aparecemos lá, desde o começo, com a filosofia do apego de Bauer. O que a filosofia do apego diz? Ela diz que o estilo de mãe que você vai ter vai dar a você características de apego. O que essa característica de apego diz? Essa característica de apego diz que
os tipos de mãe desenvolverão tipos de apego. Então, ali nós começamos o problema. Vamos supor que a mãe abandonou o filho, que não teve ninguém que cumprisse esse lugar. Nós temos um processo teórico que chama falha de maternagem. Nessa falha de maternagem, eu posso ter apego evitativo, eu posso ter o apego de emaranhamento, que é aquela criança que é desordenada. Vocês já devem ter visto alguma criança, de creche principalmente, que ela gira em círculo. Ela fica girando em círculo. Você não consegue ver ela sair do lugar. Ela gira em círculo, literalmente. E você fala, nossa, que criança maluquinha, né? Fica girando em círculo. Não, ela tem um emaranhamento. Ou seja, a mãe não gerou um apego saudável para a criança. A presença da mãe é muito importante. E quando eu digo mãe, tá? Não tem problema que o processo maternal seja feito por um pai, por exemplo. Mas esse processo é importante. A teoria do apego vocês podem encontrar, porque ela é científica, vocês podem procurar sobre ela, é de Bowlby. E vocês também têm um videozinho que ele fez nesse estudo, que é bem legal. Ele coloca 2 macaquinhos lá, um macaquinho com um estofadinho assim, tudo gostosinho, só que sem a mamadeira. E o outro, que era de arame, mas com a mamadeira na mão. E ele constatou que o macaco deu preferência, olha como ele é esperto, bicho. A mãe fofinha, ele preferiu deixar de mamar, deixar de tomar o mamazinho dele, do que ter que ficar no espinho. E ele ficou na base carinhosa. E o que ele comprova com isso? Que a criança pode passar fome, mas não pode faltar a privação do afeto. Olha só, que engraçado. Se você tiver passado fome na infância, você vai lembrar pouco. Mas se não tiver afeto, você vai lembrar muito. Então, entendam essa característica, ok? Verdade. Então, isso é importante que vocês tenham em mente. Então, vamos lá. Então, as crianças, elas têm necessidades centrais que eu estou colocando aqui para vocês. Ela tem segurança. O que é segurança, Vivi? Necessidade central de segurança é ter um lar, um lugar para chamar de meu. Ela precisa ter um ponto de referência. Ela precisa ter um lugar para voltar, né? Esse negócio de a criança dorme um dia na casa do pai, um dia na casa da mãe, um dia na casa do vô, um dia na casa do... E não tem referência, não tem um quarto, não tem os brinquedos dela, não tem onde fica. É ruim para a criança. É uma necessidade dela ter essa segurança de ter um lar, ok? Base estável e previsibilidade. O que seria base estável e previsibilidade? É você ter um lugar que seja tranquilo e previsível. Vocês já viram lares, e vocês devem ter vivido em lares assim também, porque na nossa época os pais da gente às vezes era bem louquinho da cabeça, que não era previsível, né? Um dia você chegava para conversar com seu pai dava uns berros com você, no outro dia ele era carinhoso e cedia tudo, porque ele estava de bom humor, né? Então, acontecia isso. Então, essa base estável, previsibilidade, é um lar que não tem tanta briga, não tem tanta discussão. Então, vamos supor, lar de pessoas alcoólatras tem muito base instável. Por quê? Porque o alcoólatra não consegue. Maria, você quer falar comigo? Maria Donizete, você que tem alguma dúvida? Não? Ah, então tá bom. Se tiver, gente, me para, ok? Base estável e previsibilidade. Então, é isso. Pacientes psiquiátricos, né? Pais que eram dependentes psiquiátricos ou drogas. Então, em casas de pessoas, um lar que não é estruturado, tem base instável e imprevisibilidade, ok? Amor, carinho e atenção. Aqui, amor, carinho e atenção, nós vamos direcionar para a linguagem do amor, porque o que eu chamo de amor, o que eu chamo de carinho e o que eu chamo de atenção não é o que a Ana chama de amor, carinho e atenção, não é o que a Célia chama, não é o que a Maria Donizete chama, não é o que o Minei chama. Cada um chama de amor, carinho e atenção uma coisa. E para isso existem as linguagens do amor, tá? Porque cada um se sente amado de uma forma. Então, prestem atenção nisso. Aceitação e elogio. Não importa como eu seja, se eu tenho uma orelha maior que a outra, um nariz torto, ou o que eu tenha, eu preciso me sentir aceito e preciso ser elogiado. Eu não posso que essa criação tenha foco só no que é defeito. Nossa, mas sua orelha é tão feia, né? Nossa, minha filha, mas você tá tão gorda, né? Então, tem que existir a aliança do elogio. Todo mundo tem coisa boa, né? Empatia. Não vamos confundir empatia com compaixão, tá bom? Eu tenho pais que têm extrema compaixão da criança, do tipo assim. Eu tenho uma paciente que chegou e disse: eu fui lá na porta da escola buscar meu filho e ele falou que o amiguinho dele bateu nele. Cara, eu fui lá e dei no menino. Isso é compaixão, tá, gente? Ela se transformou numa criança da idade do filho dela para dar no menino. Isso não existe. Então, é empatia, é assim, poxa, eu sinto que meu filho sofreu essa dor, mas eu sou um adulto e eu preciso zelar por ele, então eu vou lá falar com a mãe da criança, né? Compaixão é quando eu me coloco no lugar do outro, eu tomo a dor do outro, eu reajo como se fosse o outro.
E isso não é positivo, porque não cria desenvolvimento nas pessoas, ok? A compaixão, ela aleja a pessoa, ela torna a pessoa uma vítima. E isso não é legal. Então, empatia, que não é compaixão. Limites realistas. Isso aqui, gente, entra inclusive higiene, sabe? Aqueles pais que deixam os filhos não escovar o dente, deixam os filhos não tomar banho, né? A criança joga o quanto de videogame quiser, a criança vai brincar na rua e volta quanto quiser. Ou então o oposto também, tá, gente? Limites irrealistas do tipo uma criança de 5 anos cuidar de uma que tem 1 ano de idade, acabou de nascer, né? Você não estava olhando seu irmão caiu, isso são limites irrealistas. Limites irrealistas é quando a criança pequena escuta discussões, por exemplo, homéricas sobre dinheiro e ela acha que ela tem responsabilidade com o pagamento das contas de casa, por exemplo. Isso são limites irrealistas, porque ela é criança, ela não tem ainda autonomia para lidar com aquele tipo de situação, tá? Validação de sentimentos e necessidades é quando os pais entendem que a criança tem determinado... Isso aqui não existia na época da gente. Eu vou dizer da época da gente, tá, gente? Mas eu fiz 15 anos ontem, eu sou super jovem. Mas, enfim, na época da gente, não existia validação de sentimentos e necessidades. O que isso significa? Os pais não queriam perguntar assim, meu filho, por exemplo, é indisciplinado, então eu vou criar uma estratégia para gerar disciplina para ele. Esse tipo de papo não acontecia, tá bom? Você crescia lá que nem pinto no lixo. E é assim que funcionava. Hoje em dia, que já tem estudo, né, a gente já sabe que tem que validar. O que acontece? Minha criança que tem uma personalidade de busca por novidade, um temperamento de busca por novidade, eu preciso ensinar ela a terminar tarefas, porque se eu não ensinar, ela vai fracassar em várias coisas na vida, porque ela não cumpre a tarefa até o final. Ela é impulsiva para começar, mas não tem resistência, porque é o tipo de temperamento que ela tem. Ela nasceu assim, a criança. Então, validar sentimentos e necessidades. Eu preciso validar o sentimento e preciso validar a necessidade de trabalho com aquilo ali. Então, por exemplo, validação de sentimentos também ocorre a criança que cai, chora, e o pai fala, criança mimimi do caramba, larga lá chorando, que não sei o quê. Peraí, se ela tá chorando é porque existe uma necessidade, a gente precisa olhar, né? Precisa se atentar. Nem que seja mimimi, tem que sentar e conversar, não precisa chorar tanto, não é assim que as coisas se resolvem, mas tem que sentar e conversar. Porque às vezes a criança, ela chora desesperada porque ela quer segurança, ela tem medo. Não é porque tá doendo, não é porque ela se machucou, mas porque ela está insegura. Então, essas coisinhas que eu estou contando para vocês, que é aplicável para as crianças que vocês têm na sua vida hoje, que também será aplicável para vocês, o que eu quero dizer a vocês é que quando essas necessidades não são cumpridas, tá? Porque cada um, inclusive, tem um potinho, né? Insegurança, por exemplo, eu sou uma pessoa que insegurança para mim tá ok, eu posso mudar de casa como quem muda de roupa, eu não tenho dor de cabeça com isso. Base estável e previsibilidade para mim é o ó do borogodó. Se eu não tiver, eu não saio do lugar. Então, assim, cada um tem um pocinho, né? Maior ou menor. Então, por mais que seu pai tenha te dado segurança, se o seu pocinho da segurança é fundo, ele pode não ter preenchido, por mais que seus pais tenham te dado, pode ser que eles não tenham alcançado a quantidade que você, como pessoa, como ser humano, tem dentro da sua natureza, ok? Então, não tem a ver só com o que os pais dão, mas tem a ver com quanto você recebe daquilo que eles deram, tá? É que nem vitamina, já viu gente que tem que repor B12 pro resto da vida porque não produz? Então, é isso, tá? E o que acontece nessas coisinhas aqui, né? Tipo assim, aconteceu de o pocinho ficar vazio, né? Em todas as instâncias ou em uma das instâncias. A gente começa a partir daqui a formação do ego, né? Você já deve ter ouvido falar do ego, que aqui nessa teoria, que é a teoria de Jeffrey Young, nós vamos chamar de modos esquemáticos ou de modelos esquemáticos, mas a verdade é que é o ego. Então, o que vai acontecer? A partir daí, a gente, quando não tem essas necessidades satisfeitas ou totalmente satisfeitas, a gente forma um mecanismo de defesa para com a vida. E aí que entra o perigo, porque a gente forma isso quando a gente tem 4, 5, 6, 7 anos. Só que a gente vai para 50 anos vivendo as mesmas referências que a gente tinha quando tinha 4, 5. E reagindo reptilianamente como a gente reagia quando estava aí nessa fase de 4, 5 anos de idade, que é a formação das necessidades. Então, entende o risco que a gente corre de passar uma vida funcionando como uma criança de 5, 6, 7 anos de idade? Então, entendam o risco, né? Eu vou dizer que nem o mineiro fala, olha para você ver. Como que é complexo o negócio, né? Olha para você ver. Então, assim,
E aí o que acontece? Forma-se o ego, né? O ego, algumas pessoas chamam de monstro, outras chamam de sombra, outras chamam de Luiz Astolfo. Eu tenho uma paciente que chama de Luiz Astolfo. Você pode dar o nome que você quiser pro seu amigo, né? Indinho preferido, né? Pode dar o nome que você achar bonito, porque não tem problema, o nome é seu, né? O ego é seu, você põe o nome que você quiser, né? Margarida, eu tenho uma paciente que chama ela de Margarida. O que acontece com a Margarida, né? Com o Luiz Astolfo, ele vai ser seu guardião ao longo da vida. Então, ele vai atazanar você, batendo no seu ombro, dizendo, presta atenção. Estão se aproveitando de você, criatura. Você não tá vendo, seu trouxa? Ou ela vai chegar e vai falar assim, você tá sendo ruim demais, seja mais boazinha. Sua mãe não te ensinou isso, não. Você precisa ficar quieta e não bater de frente com essas pessoas. Então, o ego é o seu papagaio companheiro que vai bater no seu ombrinho, te dando o melhor conselho da face da Terra. Porque é o melhor conselho de acordo com o que ele registrou. Não é para o momento agora, mas é o melhor conselho de acordo com os registros que ele tem dentro de você. Entendem até aí? Complexo esse negócio de ego? Agora, Vivi, então a gente tem que matar o ego, exterminar o ego. Coitado do ego, gente, eu já ouvi falar de tudo, tá? Extermina, mata, bate, arranca, briga, xinga. Não, gente, a gente precisa fazer as pazes com o bichinho, porque o bichinho não é mal. O bichinho é bom, o bichinho é o guardião, entendeu? O bichinho é bom. A gente só precisa aprender a lidar com ele, porque o que ele quer falar? Ele quer falar. Eu vou dar um exemplo de ego, né? Tá todo mundo quietinho aqui agora me ouvindo, né? Eu quero que vocês me digam quem não acontecer isso, tá bom? Porque quem aconteceu, eu não quero que levante a mão, não. Quem é que não está com uma voz agora na cabeça? Levanta a mão, por favor. Gente, alguém, né? Não é possível que todo mundo tá com uma voz na cabeça agora. Levantem a mão. Quem não está com uma voz na cabeça agora? Olha lá, a Márcia tá dizendo. Olha lá o Minei. Minei, você não tá com nenhuma voz na sua cabeça agora? Olha só, gente, isso aí é Buda, tá, gente? É Buda. Porque assim, para chegar ali é anos de iluminação, tá? Porque essa voz, ela fala o tempo todo, né? Primeiro, né? Será que o que ela tá falando tá certo? Ou então, como é que ela sabe disso? A outra coisa, não vai para essa linha não, que você tá ferrado, é lavagem cerebral. Sai desse curso agora, que você não vai sair como é que você entrou. Minha filha, escuta até o final, porque esse negócio pode ser bom. Não escuta não, vai doer. Entendem? As vozinhas, né? Como é que vai chamar o ego de vocês, né? Tem que dar um nome para ele, gente, né? Porque ele é tão bonito, bonzinho, né? Bota o nome que o bicho fica bom. E aí, nessa hora, aparecem as vozinhas. Quando vocês querem fazer meditação, a coisa mais legal que eu escuto das pessoas quando eu vou ensinar meditação, gente, vocês precisam meditar, né? Vamos fazer meditação, né? Ela tava prestando tanta atenção, a Cris escrevendo aqui. Gente, eu sou uma merda para computador. Calma que eu aprendo, tá? Estava prestando tanta atenção que não ouvi mais nada. Olha aqui, Cris, você é linda, tá bom? Mas não é o comum. O comum é o ego ficar conflitando ali na bagaça. Aí o que acontece? Vamos fazer meditação? Vamos. Senta todo mundo em posição de zazen. Como é que faz a posição de zazen? Compra o zafu, né? Bota o zafu, senta no zafu, aí respira, né? Aí se seja, aí para, aí para. Aí para. E ali fica, né? É isso que é a meditação, né? Aí vira pra mim e fala assim, Viviane, eu não consigo ficar quieta. Como é que você consegue ficar quieta? Fih, mas quem disse que eu fico quieta? Eu só não me mexo. O resto aqui dentro, passa que passa, que é uma maravilha, entendeu? Eu só não ligo para aquilo. Então, meditar não é... Olha lá, meu namorado diz que escuta as engrenagens lá da outra cidade. Olha só, essa sou eu tentando meditar, Juliana. Gente, é isso. E tá tudo bem. Não pense que a mente de vocês vai aquietar. Ela vai aquietar mais quando vocês aprenderem a ouvir o ego de vocês. Porque tudo que ele quer é falar. Sabe aquela mulher que fala, não quer resposta nenhuma, só quer falar. O ego é uma alma feminina que quer falar. Quer falar. Fala. Então deixa o bicho falar. O bicho falou, ele vai ficar feliz. Mulher, quando quer falar, quer resposta? Gente, quer que não, né?
Mulher quer que o homem fique lá falando pra ela assim, não, porque você tá certo, você tá errado, resolve assim, faz assado. Ela vai falar, você não me entende, você tá falando pra eu fazer isso, mas você não é eu, você não sabe o que passa dentro de mim. Mulher não quer resposta, gente, mulher só quer falar, bicho, fala, deixa falar, entendeu? Aí falou bastante, você olha pra cara dela e fala, eu entendo você, eu entendo. Podia nem estar prestando atenção, mas fala, eu entendo, pronto. Esse é o ego de vocês, que ele quer ser ouvido, entendeu? Entendo, é duro mesmo, é difícil. Não, entendo. Pronto, acabou, tá calmo. Se vocês fizerem isso durante um período, vocês vão ver que magnitude é viver a vida em paz, né? Quando a gente descobre o caminho da paz, que não é o caminho da felicidade, não é o caminho da alegria, o caminho da paz é o caminho que a gente enfrenta as dificuldades com serenidade, né? Não é que a vida vai ser boa sempre, não vai. Vai ter alto, vai ter baixo, é o normal. Mas ela vai ter e você vai superar e vai passar por ela tranquila, entendeu? Vão ver você dando risada, vão ver você sorrindo com os passarinhos, né? Devendo e falando assim, nossa, olha lá. Se bem que quem trabalha o ego não deve, mas enfim. Pode estar até devendo que vai olhar o passarinho e vai falar, olha que lindo, confie que amanhã o dia vai ser bom. Então, vai trabalhando que a coisa vai ficando boa, vai ficando calma, vai ficando mansa, você não tem necessidade de enfrentar ninguém, você não tem necessidade de reagir a ninguém, nem ficar brigando com ninguém, entendeu? E aí eu vou dar para vocês um treinamento já logo de cara. Isso aqui normalmente eu dou no final do curso, mas dessa vez eu falei assim, eu vou chacoalhar o bangu, vou colocar o negócio primeiro, né? Vou atolar o pé na jaca, como diz, né? E aí eu vou deixar vocês com um texto bem bonitinho. Deixa eu achar meu texto aqui, porque o texto é bonito. Vocês vão precisar disso. Eu quero que vocês leem junto comigo. Deixa eu tentar aqui organizar melhor essa bagaça. Pronto, aqui, ó. A sabedoria do silêncio interno. Isso aqui vocês vão ler, mas assim, eu não quero que vocês tenham esse texto para vocês lerem hoje. Eu quero que vocês leiam pro resto da vida, combinado? Porque é um treinamento constante. Pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixa sair uma palavra, deixa sair uma parte do seu ki, energia. Assim, aprenderá a desenvolver a arte de falar sem perder energia. Porque quando a gente fala, a gente perde energia. Eu saio dessa aula aqui morta, tá, gente? Nunca faça promessas que não possa cumprir. Não se queixe, nem utilize palavras que projetem imagens negativas, porque se reproduzirá ao seu redor tudo o que tenha fabricado com as palavras carregadas de que? Ou seja, tudo que você falar carregado de coisas negativas materializa na sua frente. É assim, não tenho sorte, começa a dar tudo errado. Beleza. Se não tem nada de bom, verdadeiro e útil a dizer, é melhor não dizer nada. Aprenda a ser como um espelho. Observe e reflita a energia. Eu vou fazer chamado oral no final. Combinado? Acho que é bom. O universo é o melhor exemplo de um espelho que a natureza nos deu, porque aceita sem condições os nossos pensamentos e emoções, palavras e ações, e envia-nos o reflexo da nossa própria energia através das diferentes circunstâncias que se apresentam nas nossas vidas. Se você se identifica com o êxito, terá êxito. Se você se identifica com o fracasso, terá fracasso. Assim, podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo da nossa conversa interna, ou seja, a nossa conversa com o nosso ego. Aprenda a ser como o universo, escutando e refletindo a energia sem emoções densas e sem preconceitos. Porque sendo como um espelho, com o poder mental tranquilo e em silêncio, sem lhe dar a oportunidade de se impor com as suas opiniões pessoais e evitando reações emocionais excessivas, tem oportunidade de uma comunicação sincera e fluida. Não se dê demasiada importância e seja humilde, pois quanto mais se mostra superior, inteligente e prepotente, mais se torna prisioneiro da sua imagem e vive num mundo de tensão e ilusões. Seja discreto, preserve a sua vida íntima. Dessa forma, libertar-se-á da opinião dos outros e terá uma vida tranquila e benevolente. Sabe aquela historinha da gente dividir a história da gente com os outros? Vamos contar para a mãe o que está acontecendo dentro de casa, vamos contar para a irmã, vamos contar para o pai. Zero. Isso não existe.
Se você fizer isso, você manifesta aquilo que você está comentando com as pessoas na sua vida. Não entre em competição com os demais. A terra que nos nutre e dá o necessário, nos dá o necessário. Ajuda o próximo a perceber as suas próprias virtudes e qualidades. Ajude o próximo a brilhar. O espírito competitivo faz com que o ego cresça e inevitavelmente crie conflitos. Tenha confiança em si mesmo, preserve a sua paz interior, evitando entrar na aprovação e na trapaça dos outros. Não se comprometa facilmente agindo de maneira precipitada, sem ter consciência profunda da situação. Quantas vezes a gente toma partido da vida dos outros sem saber o que está acontecendo de verdade? A pessoa vem comentar uma coisa com você e você dá o seu pitaco, falando, realmente, a pessoa é assim mesmo. O que você sabe de tudo aquilo? Nada. Então, não se comprometa facilmente agindo de maneira precipitada. Tenha um momento de silêncio interno para considerar tudo o que se apresenta. E só então tome uma decisão. Então alguém veio pedir uma opinião para você importante, silencia, se aquieta, vai para um canto, dá um momento de silêncio para você. Deixe que as coisas que se apresentam a você sejam consideradas e só então tome uma decisão. Assim desenvolverá a confiança em si mesmo e a sabedoria. Se realmente há algo que não sabe ou para o que não tem uma resposta, aceite o fato. Não saber é muito incômodo para o ego, porque ele gosta de saber tudo, ter sempre razão e dar sua opinião muito pessoal. Mas na realidade o ego nada sabe, simplesmente faz acreditar que sabe. Ele é uma criança que não tem noção ainda do que está dizendo. Evite julgar ou criticar. Tente ser sempre imparcial nos seus juízos. Não critique ninguém, tenha compaixão infinita e não conheça a dualidade. Cada vez que você julga alguém, a única coisa que você faz é expressar a sua opinião pessoal e isso é uma perda de energia, é puro ruído. Julgar é uma maneira de esconder as nossas próprias fraquezas. O sábio tolera tudo sem dizer uma palavra. Tudo que incomoda nos outros é uma projeção do que não venceu em si mesmo. Deixe que cada um resolva seus problemas e concentre a sua energia na sua própria vida. Ocupe-se de si mesmo, não se defenda. Quando tenta se defender, está dando importância demais às palavras dos outros e dar força à agressão deles. Se aceita não se ofender, mostra que a opinião dos demais não o afeta, que são simplesmente opiniões e que não necessita de convencê-los para ser feliz. Seu silêncio interno torna-o impassível. Faça uso regular do silêncio para educar o ego, que tem o mau costume de falar o tempo todo. Pratique a arte de não falar. Tome algumas horas para abster-se da fala. Este é um exercício excelente para conhecer e aprender o universo ilimitado, uma vez de tentar explicar o que ele é. Progressivamente desenvolverá a arte de falar sem falar. E a verdadeira natureza interna substituirá a sua personalidade artificial, deixando aparecer a luz do seu coração e o poder da sabedoria do silêncio. Graças a essa força, atrairá para você tudo o que necessita para sua própria realização e completa libertação. Porém, tem que ter cuidado para que o ego não se infiltre. O poder permanece quando o ego se mantém tranquilo e em silêncio. Se o ego se impõe e abusa desse poder, este se converterá em um veneno que o envenenará rapidamente. Fique em silêncio, cultive o seu próprio poder interno. Respeite a vida de tudo que existe no mundo. Não force, manipule ou controle o próximo. Converta-se no seu próprio mestre e deixe os demais serem o que têm capacidade de ser. Por outras palavras, viva seguindo a via sagrada do Tao. Isso aqui é um discurso do taoísmo. Vocês vão perceber que eu uso de tudo e eu frequento a Igreja Católica porque muitas pessoas me perguntam a respeito disso. Eu vou mandar o texto para vocês, tá bom? No WhatsApp. Eu frequento a Igreja Católica, mas eu não tenho uma prática religiosa única. Eu acho que todos eles têm pontos positivos, todos têm pontos negativos. Não me cabe julgar os pontos negativos e eu pego o que é bom das coisas. O taoísmo, por exemplo, tem essa parte super legal, que tem uma filosofia muito voltada para o ego. Então, vocês vão perceber que o taoísmo estuda sempre a parte do ego. Tem bastante coisa sobre o ego no taoísmo. E é legal a gente poder ter condição de avaliar isso, né? De olhar isso mais de perto, ok?
Então, entendam que não é uma religião, uma seita, e que você pode, inclusive, avaliar, redimensionar, fazer um texto seu próprio para meditar. Não precisa ser um texto montado, né? Eu dou a você a dica e você remonta, ok? Aqui, a gente vai falar de vários tipos. Por exemplo, eu tenho filósofos que eu adoro, eu tenho coisas que eu adoro, que eu vou divulgar com vocês, mas tem pontos daquela mesma coisa que eu não concordo e não gosto. Entende isso ou não? Por exemplo, Osho. Eu adoro o Osho, as frases do Osho. E tem umas que eu odeio, que eu acho que não tem nada a ver. Então, aquilo que eu acho que soma, eu trago. Mas tem coisas que eu não concordo, que eu não gosto e eu não vou trazer, né? Mas eu não quero que vocês tenham um mestre. Eu quero que vocês tenham a capacidade de avaliar cada mestre ao seu tempo. E a partir daí, vocês gerarem as próprias condições de vocês de avaliar o universo, né? Com as opiniões pessoais de vocês, mas não voltada a uma crítica, voltada a uma escolha. Ah, isso me faz bem, eu vou praticar. Isso não me faz bem, eu não vou praticar. E assim por diante. Combinado? Bom, já falei demais, vocês já devem estar cansados de me ouvir. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês estão achando? Foi legal? A primeira aula, o que vocês acharam? Gostaram? Passou rápido, demorou muito. Eu falei pra caramba, né, gente? E aí? Falem comigo. Quem vai destravar o microfone? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, meu coração, tudo bem? Tudo, é Cristiane que está falando. Oi, Cris. Fui eu que te mandei a mensagenzinha que eu estava prestando atenção no que você estava falando, não deu tempo de escutar as vozes. Amém. Graças a Deus. E aí, o que você achou? Eu achei ótimo, mas tem uma coisa que particularmente me incomoda quando eu escuto, e que você falou de certa maneira, e isso não entra na minha cabeça. Quando psicólogos, quando eu escuto vários profissionais falando que o que me incomoda no outro é o que está espelhando em mim, né? O que na verdade precisa ser trabalhado em mim, entendeu? E por isso me incomoda no outro. Tá, e você aí tem um exemplo de uma coisa, por exemplo, que te incomoda no outro? Tem várias, né? Às vezes você está fazendo um trabalho, aí a pessoa de repente não consegue pegar ou não consegue te dar o resultado que você sabe que ela pode te dar, ou que descaracteriza alguma coisa que você fala, independente de ser trabalho ou não, né? Eu digo assim, não profissionalmente, né? Qualquer coisa que você esteja realizando com outra pessoa. Ou que de repente você fale e de repente não seja dado a devida importância que o tema merece, enfim, coisas assim, que às vezes incomoda, né? Que às vezes, ou, por exemplo, eu vejo uma pessoa fazendo alguma fofoca, alguma coisa do tipo, entendeu? São coisas que me incomodam, mas que não são coisas que eu consiga dizer que são espelhadas em algum defeito meu, entendeu? Vamos entender o que é a teoria do espelho e eu vou te explicar o que você está me dizendo. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou pegar uma situação que você me disse. Alguém criticando um trabalho que você fez, ok? Ok. Vou pegar uma situação só para você poder entender o que é a teoria do espelho. Mas vamos lá. Eu quero perguntar a você, Cris, na sua história de vida, desde que você conhece-se por gente, assim, desde os primórdios, desde que você nasceu, né? E tudo quanto. Me conta quem era a pessoa na sua casa crítica. Crítica? Eu sou muito crítica. Quem era a pessoa que criticava? Eu acho que o meu pai, não sei. Eu acho que o meu pai. Então, vamos lá. Ó, eu não perguntei se você era crítica e você já disse. Então, nessa situação, é um espelho, entendeu? Ó, você achou ruim com alguém criticando o seu trabalho e você é crítica. Então, entra aí o espelho. Então, item 1, espelho 1. Espelho 2. Meu pai era uma pessoa que criticava. Ou seja, eu acabei copiando, de uma certa forma, esse temperamento da crítica, que não pode não ser seu, por isso te incomoda. Porque aquilo que é seu não incomoda, tá bom? Vou pensar que você seja uma pessoa crítica de verdade, assim, na sua natureza. Não te incomodaria que as pessoas fossem críticas. Porque é da tua natureza. Entendeu? Não, é que, assim,
é muito rápido e muito pouco tempo para a gente esmiuçar uma coisa, né? Assim, Não, no eu estou detalhe. pegando só por exemplo, para você poder Eu sei, entender o que eu sei. seria o espelho. Então, o espelho é assim: eu posso hipercompensar o meu pai. Meu pai foi uma pessoa crítica, e a partir de agora eu vou hipercompensar. Eu vou ser uma pessoa que nunca critica, eu vou ter autossacrifício. Entendi. Entendeu? Então, isso é um processo espelho. Porque quando a psicologia diz assim, tudo que incomoda no outro é uma projeção de si mesmo, significa que ou aconteceu na sua vida já, e por isso te interfere, te amedronta, te dá dor, te dá medo, te dá raiva, porque já aconteceu, e você sofreu com isso, ou porque Entendi. você está repetindo. Ok, ficou Entende? mais claro. Então, Então, a assim, não precisa projeção... ser um defeito que esteja comigo, que me incomoda em mim. Pode Não, ser, por como exemplo, você falou, algo uma pessoa que eu que passei. odeia uma pessoa desonesta, odeia desonestidade, entendeu? Não necessariamente ela é desonesta, mas às vezes ela teve pessoas na vida que foram desonestas. E ela hipercompensou sendo uma pessoa extremamente honesta. Ok, perfeito, tá ótimo. Então, a Já projeção esclareci. não necessariamente tem a ver. Agora, quando você diz assim, Vivi, eu sou crítica, e é isso que eu quero que você preste atenção. Quando você fala, eu sou crítica, significa, eu tenho essa característica, esse traço. E quando você diz que você tem esse traço, mas dentro de você existe aquele traço, mas eu sofro quando o outro é crítico, comigo, por exemplo, ou com qualquer pessoa, é sinal que aquele traço não é meu, porque não é a minha natureza. Se é a minha natureza, eu não sofro. Isso é uma coisa importante, gente. O problema é que, não, por exemplo, dependendo da situação, se eu vejo que aquilo realmente é justo, eu não sofro. Então, aí não tem a ver com a crítica, tem a ver com a justiça, que é outro valor. Não tem a ver com a crítica em si. É com a justiça. É um valor diferente da crítica. Aí, na justiça, você tem que recorrer ao seguinte: peraí, na minha vida, quantas injustiças eu vivi? Quais pessoas foram injustas comigo? Quantas injustiças eu passei para eu estar projetando nessa pessoa que está sendo injusta agora? Entendi. Entendeu? E isso chama-se projeção. Eu cato tudo de injustiça que fizeram comigo e eu jogo naquela pessoa que está fazendo uma injustiça agora. E aí eu tenho muita raiva dela. Aí você fala assim, nossa, mas eu tô com tanta raiva daquela pessoa. Tipo, nossa, não é racional essa raiva. Não tinha por que eu ter tanta raiva. Mas não é que você tá com raiva do que ela está fazendo pontualmente. Você tá com raiva de uma série de situações que você viveu na sua vida e que você tá projetando naquele ser que está praticando a mesma coisa que aquelas outras pessoas fizeram. Entendi. Entendeu? Ficou claro? Ficou bem mais claro. Muito obrigada. Tá. De nada. É bom perguntar, né? Porque essa sua dúvida também pode ser dos outros. Isso me incomodava. Não vai incomodar mais. Tirei o seu... Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Imagina, meu coração. Alguém mais tem alguma pergunta? Oi, Vivi. Oi, meu coração. Tudo bem? Tudo bem? Ele é veterano. Cheguei atrasado, mas cheguei. Tá bom, é ótimo ter a sua presença. É importante, né? Que você tá em Florianópolis, feliz da vida, né? Eu moro onde as pessoas tiram férias, Vivi. Amém. Que chato. Amém. Então, na hora que você falou sobre a questão de que a mulher fala, ela só quer ser ouvida, né? Eu até comentei com a Luana que eu falei, esse sou eu no trabalho. As pessoas reclamam, e eu escuto, falo, te entendo, e no final, tá bom, vamos resolver? Mas essa técnica é infalível, né? Eu te entendo. Então, mas esse sou eu no trabalho, porque E na eu vida concordo pessoal? com o Ouspensky na teoria dos múltiplos eus. Aqui em casa, a Luana sabe que não é tão fácil assim. Mas você é uma pessoa que, por exemplo, tem a necessidade de falar? Às vezes, você tem uma alma feminina, que a gente chama de ânima, de acordo com a teoria junguiana. E essa ânima... Eu não falo muito. Mas será que você não tem essa necessidade? Será que você não deveria falar mais? Não sei, Vivi. Eu não sou muito de falar, eu gosto muito de ficar quieto. Eu apostaria com você um estilo um pouco diferente. Faz um teste, tá bom? Porque a vida é cheia de testes, né? Como eu te disse, Sim. A receita do seu bolo não vem pronta. Faz um teste. Tenta pegar a Luana pela crista, catá-la pelos cabelos, tipo uga-uga, entendeu? Bota ela sentada e fala. Eu vou falar e você só vai ouvir e dizer concordo. Mas você fala. Sem pensar, entendeu? Faz um teste. Não sinto necessidade, Vivi, de falar. Não sinto mesmo. Eu sei que você não sente, porque talvez você foi treinado para não.
Mas tenta, faz um teste. Pode deixar. Tá bom? E outra coisa que eu achei interessante, que assim, você estava falando, acho que sobre taoísmo, quando você falou da questão da energia da fala, né? Não sei se você chegou a ler algum daqueles livros que a gente conversou no outro curso, como o conceito Rosa Cruz do Cosmos. Sim. Ali ele fala muito sobre a energia que você despende na fala. A Rosa Cruz também tem essa teoria de não falar muito, né? Sim. Você tem vários tipos de jejuns, né? Na filosofia rosacruciana. Tem o jejum da fala, você tem o jejum de comida em si, você tem o jejum de determinados atos. Tem vários tipos de jejum. E o da fala, até a pessoa que me apresentou a filosofia, ele é professor de oratória. Uau! E ele fala, cara, assim, eu saio moído, eu saio exausto das minhas aulas, porque eu falo muito. Eu preciso fazer jejum. Eu falo muito. Uhum. Então, é muito legal que você vê que, assim, não é exclusividade de uma teoria ou de uma filosofia, né? Na verdade, todas elas se conversam. É vero. É muito bacana. Estudioso da filosofia rosacruciana, viu, gente? Se vocês tiverem dúvida, lê, é ótimo para isso. É isso, Vivi. Adorei. Só queria dividir contigo que na hora que você falou, eu falei para a Luana, esse sou eu no trabalho. Eu vou pedir para encaminhar o livro da Rosa Cruz no grupo, porque assim eu vou encaminhar para eles. Nem eu nem a Luana estamos no grupo que a gente pode escrever, tá? Tá. Eu mando o link. A gente estava aqui conversando sobre isso também. Vocês não foram convidados, mas eu vou convidar agora, né? Vai fazer o quê? Tá bom, né? Fazer o quê, né? Eu ponho você lá. Assim que funciona, né? Beleza, Vivi. Um beijo. Obrigado pela aula, viu? Um beijão. Imagina. Sobrou pra mim a Luana aqui. E aí, alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu acho que eu quero. Fala, Ju. Fala. Deixa sair, Ju. Vai lá. O que acontece? Teve uma parte que você comentou aí que a gente não deve falar as palavras que acaba atraindo. E eu tenho trabalhado muito nisso desde o ano passado, mas é algo que não consigo. Quando eu menos espero, o negócio parece que já veio e já dominou. Por exemplo, eu fui desligada da empresa em outubro, né? E isso mexeu muito com o meu psicológico. E me senti assim, péssima, que não conseguia fazer nada, não conseguia entrar em várias entrevistas. E uma amiga agora há pouco me mandou, olha, tem uma vaga em tal lugar. Eu falei, já trabalhei com esses produtos. Aí eu falei, putz, mas tem outra pessoa da área que está desempregada também, que conhece, já deve estar sabendo. Mas assim, a menina estava me indicando por que eu fui, eu já estou atraindo algo negativo para mim, criando uma situação... Eu já moldei a história, o começo, meio e o fim. Inclusive, já decretei que não vai dar. Só que assim, é algo automático. Por mais que eu sei que eu não posso pensar desse jeito, eu tenho que pensar assim, positivo, acreditar, parece que é algo que a vozinha fica assim, para você ter uma ideia, a vozinha já virou para mim e falou assim, pensa negativo que às vezes dá certo, porque é o contrário. Isso, aí você fala assim pra vozinha, tá bom, pode deixar que eu vou fazer. E continua fazendo de outro jeito. Primeiro, você precisa aceitar que essa voz existe e que tá ok. Segundo, algumas coisas são sensoriais, elas não são cognitivas. E o que isso significa? É que se eu disser a você, olha, a partir de hoje, você não pode fumar e você é um fumante, você não vai conseguir combater o cigarro se for já uma questão sensorial e não cognitiva. Se fosse assim, se fosse só uma questão cognitiva, não tinha gente gorda, nem fumante, nem drogado, nem pessoa que gasta compulsivamente, nem pessoa que as pessoas saberiam que deve ser feito. Né? Não tinha gente sedentária. O que acontece é que a situação não é uma coisa apenas cognitiva. Não basta que eu saiba, eu preciso ter uma experiência sensorial para mudar isso. No seu caso, do que você está me contando, eu vou te dizer aonde está a experiência sensorial. Você precisa trabalhar o seu pai, porque é uma crença na sua capacidade que está abominando a tua vida. Prosperidade financeira de qualquer tipo, prosperidade em trabalho, encontrar trabalho, tem a ver com figura paterna. Arquétipo de pai, quando não é bem trabalhado, afunda a crença na sua capacidade. Arquétipo de mãe, quando não é bem trabalhado.
Arquétipo de mãe, quando não é bem trabalhado, afunda a identidade pessoal do ser humano. Você não sabe quem é você, tá? Não tem segurança. Você entendeu? Então, Entendi. o que você está trabalhando, que você está acreditando que é cognitivo, não, eu posso até dar o manual da prosperidade para você que eu fiz, que são as leis universais, e eu curto pra caramba, eu adoro. Mas eu vou contar para você que eu tive um problema sério igualzinho a você. Eu tive uma vida de muito trabalho e de muita dívida. E tem anos que eu descobri as teorias dos arquétipos, que é uma teoria junguiana, e que foi o que me virou a chave. Isso aconteceu há aproximadamente 6 anos atrás. Nunca mais eu devi, nunca mais eu tive problema com dinheiro. Entendeu? Minha agenda fica lotada o ano inteiro, não tem vaga. Porque eu tenho hoje, graças a Deus, uma crença na capacidade que eu não tinha no passado, e a crença estava ligada ao meu pai. Tá? Então, eu vou te falar, essa experiência pessoal... Oi? Desculpa me intrometer, mas e aí faz como? Como é que ela trabalha? Boa pergunta, como que eu trabalho isso? Primeiro de tudo, você precisa relatar as vezes que o seu pai não acreditou, não confiou e não reconheceu você. Você precisa relatar isso. Cata um papel e faz um relatório. Todas as vezes que você lembra na tua memória. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma sessão só para trabalhar a prosperidade, que daí é com o pai. Aí eu faço uma vivência pessoal com vocês, porque talvez sozinhos vocês vão ter mais dificuldade de fazer isso. Assim todo mundo fica rico, feliz, né? Não é assim? O pessoal pensa que ganhar dinheiro traz felicidade. Então pronto. Não traz felicidade, mas compra vinho, que é quase a mesma coisa. Eu também concordo com você que vai na mesma linha, né? E dos bons ainda. Tá vendo? Então, tá vendo como Olha, é importante Tânia, ter o pai bem trabalhado? É isso, entendeu? O pai bem trabalhado ajuda esse povo. Então é assim, vamos trabalhar o pai. Se vocês quiserem fazer, a gente faz junto. Não é que eu Posso dar uma pilar, dica? mas pode dar. Posso dar uma dica para a Juliana? Que, assim, já vi funcionar, eu já lidei com pessoas, assim, que eram extremamente negativas e que incomodavam, porque era tipo, é o que ela está falando, dizia assim, bom dia, mas vai chover. Aí você fala assim, o telefone tocou, mas quando eu for atender já parou. Coisas assim, sabe, do dia a dia, é impressionante. Tenta começar a fazer uma relação de motivos para você agradecer, tenta começar a olhar para o teu dia e o que você tem de positivo para agradecer. Todos os dias você tem alguma coisa para agradecer. Então, se você tiver dificuldade... O pior de tudo é que eu faço e eu agradeço muito, todos os dias. É porque, é isso que eu estou explicando, Cris, o buraco é embaixo. Não tem... Não se sinta mal, Ju, porque não dá certo. Porque às vezes você fica assim, ai meu Deus, não dá certo comigo, o que eu tô fazendo? Não tem a ver com isso, tá? Tem a ver, vai por mim, perdoa seu pai, trabalha o perdão com o pai, trabalha o arquétipo paternal. Vai por mim que esse é o caminho. Se vocês quiserem, a gente faz isso junto. Vivi, eu de novo. De novo. Aquele mesmo amigo que me apresentou a filosofia, que era professor, que é o professor de oratória, sei. Ele sempre falava pra gente o seguinte, ele falava, importante é perceber. Uhum. Nós temos, o ser humano é treinável, totalmente treinável. E nós temos nossos vícios que nós inconscientemente sucumbimos a ele o tempo todo. Então, o importante é você começar a perceber o momento que você começa a se sabotar ou que você começa a ter algum vício de linguagem, de comunicação, seja do que for. Uhum. Porque quando você percebe isso, você começa a tentar mudar. E cada vez vai se tornando mais rápido. Esse mecanismo se torna cada vez mais rápido. Você percebe, você erra, aí você percebe, erra, percebe, erra, percebe, erra, percebe. Percebo antes de errar, entendeu? Uhum. Então, é um treino que ele sempre praticava com a gente na questão de comunicação. Mas serve para a vida inteira. Serve para tudo. Sim, a percepção... Tudo bem, tem uma questão psicológica mais profunda que talvez não resolva. Que precisa ser sensorial. Mas entendo que, de repente, para a Ju pode ajudá-la. A pergunta que ajuda, Ju, é assim, porque eu percebo que você não é negativo, o seu problema é específico. Então, o que acontece? A pergunta que você tem que fazer é o que meu pai falaria para mim nesse exato momento. E aí você vai cair de costa, porque as vozes que você está ouvindo têm nome. E não necessariamente elas são reais. Às vezes você imagina que o seu pai diria isso, imagina que ele falaria isso. E às vezes não é. Então,
As vozes que falam com você são vozes que você acredita que seriam ditas a você. É um próprio julgamento seu, mas você acredita nisso. Então, começa a perceber. Entendeu? Como que é o nome do seu pai? Marco. Então, daí você fala, ô, seu Marco, entendeu? Ô, seu Marco. Sai daí, seu Marco. Aposenta. É assim. Entendi. Começa a trabalhar isso. Você vai ver que vai funcionar. Tem mais alguém querendo colocar alguma coisa pra gente poder encerrar? Vivi, Oi. Vivi, Oi. Doris, Coração, tudo bem? tudo bem? Eu não tenho problema nenhum com meu pai. Eu tive um relacionamento maravilhoso com ele. Ele sempre me elogiou demais. Ele sempre mostrou todos os meus lados positivos, tá? Aham. E depois de um tempo da minha vida, eu passei a ter problemas profissionais. O que quer dizer isso? Isso quer Problemas dizer que financeiros, o seu problemas pai, profissionais. ele na verdade não é que ele foi um bom pai, ele aleijou você, estragou. Ele deu muito Será? além. O que acontece é que assim, se o seu pai, ele coloca você muito pra cima, não vai ter nenhum homem que seja compatível a ele. Não vai ter nenhum trabalho que seja compatível a você. Porque a sua autoestima vai ser tão, tão, tão alta que a gente chama isso, no modo dos esquemas, de arrogo e grandiosidade. E vai Sim. acabar que vai atrapalhar você no aspecto de ter humildade, porque o pai também cria a humildade das pessoas. É uma função paterna isso. Certo. Então, chama-se hipercompensação. O pouco dá tanto trabalho Obrigada. quanto muito. Entendeu? O pouco e o muito Entendi. dá a mesma coisa. Alguém mais quer colocar? Tudo bem? Bom, graças a Deus, todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, então tudo bem. Se vocês quiserem depois perguntar, eu vou estar à disposição, tá? Ale, obrigado pela participação. Doris, Cris, obrigado pela participação. Ju, obrigada pela participação. Quem mais que participou, que deu opiniões para mim? Gente, eu quero agradecer. Eu posso estar A esquecendo. Luana queria falar e ficou com vergonha, Vivi. A Luana nunca fala. Vai tapa nada, Luana, hein? Não é possível. Vai só escrevendo aqui para mim, ó. Ai, meu Deus, sobrou para mim. É terrível. Essa Luana, terror. Foi maravilhoso, Vi. Realmente é outro curso e assim, tá demais. Que bom. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Espero ver vocês a semana que vem. Vou deixar gravado. Quem quiser reassistir, eu vou subir no YouTube e dou o link para vocês, tá bom? De material, eu vou colocar para vocês esse texto, para vocês praticarem, né? Para a gente fazer chamada oral no final, lembra disso, né? Para não esquecer da chamada oral, né? Senão não passa de ano, vocês entenderam? Ótimo. Então, vou deixar o texto para vocês poderem ver. Vou pôr o livro do Alê e vou dar o link do grupo para vocês, se vocês quiserem participar, ok? Beijo grande para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau, obrigada. Muito a favor de vocês. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo.